Bom, então agora nós vamos partir para o capítulo 26, a parte de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. Então, tudo que nós analisamos até agora foi a parte de eletrostática, né? A gente considerava as cargas em repouso. Passamos a movimentar, então, essas cargas. Isso vai gerar para a gente o que chamamos de corrente elétrica, tá? Só lembrando que, embora a corrente elétrica seja um movimento de partículas carregadas, nem toda partícula carregada produz corrente elétrica. Vamos tentar entender isso. Bom, primeiramente a gente vai lembrar o que é elétron livres, lembram? Então aqui nós temos um átomo e o elétron livre é aquele elétron lá da última camada, né, da periferia. O que acontece? Como esse elétron está mais distante desse núcleo, da força de coesão nuclear, então ele está mais livre, né? Ele é mais fácil de ser tirado. Aí nós vamos movimentar então esse elétron livre. Eu tenho aqui um fio condutor, certo? Estou mostrando aqui o átomo. O elétron livre lá da última camada. Quando nós tiramos um elétron livre de um átomo, a gente não joga fora não. Na verdade, a gente passa ele para outro átomo, né? E esse para o seguinte, o que vai gerar o que definimos de corrente elétrica. Bom, na verdade, o que acontece? Para que haja corrente elétrica, tem que ter um fluxo líquido de cargas através da superfície. Então, assim, eu tenho aqui um fio e esse fio tem elétrons em movimentos. Só que isso não está gerando uma corrente elétrica, porque eu preciso de um fluxo líquido de corrente. Então, aqui sim, eu peguei esse fio e coloquei nos seus terminais ligados a uma bateria, a uma DDP. Lembra da diferença de potencial? A diferença de potencial maior vai empurrar, né, a carga para o outro polo. Então, aqui nós vamos ter um movimento. Esse é um movimento ordenado, é o que a gente define de corrente elétrica. Só para dar uma visão aqui dessa nossa figura, vocês podem notar que nós falamos que a nossa DDP sempre vai do positivo para o negativo. Mas está vendo o sentido dos nossos elétrons aqui? Pois é, depois a gente vai falar sobre isso. Então aqui nós temos um circuito mostrando, né, que existe uma diferença de potencial, um fio condutor, logo vai existir corrente elétrica. Bom, então olha só, o que vai acontecer? Nos condutores metálicos, nós precisamos então estabelecer uma área. Estabeleci aqui uma área nesse meu condutor. A quantidade de carga que está passando, que está atravessando essa área, em um determinado intervalo de tempo, é o que a gente denomina de corrente elétrica. Então, eu tenho a minha área aqui, ó, a quantidade de carga que passa em um determinado intervalo de tempo é minha corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica a gente representa pela letra I. Só que lá no início do semestre, nós vimos que a quantidade de carga era dada por essa fórmula, N vezes E, o número de elétrons vezes a carga elementar, que a gente já vai mencionar eles novamente. Só questão de fórmula. Vou substituir, então, o meu ΔQ por NE, aqui nessa fórmula. E eu tenho uma outra fórmula para a corrente elétrica, que depende do número de elétrons e da carga elementar, tá? Bom, nossa carga é dada em Coulomb e o nosso tempo em segundos. Então, a nossa corrente elétrica é dada em Coulomb por segundo. Isso recebeu o nome especial de ampere, tá? Então, na verdade, a nossa unidade de corrente elétrica é um A maiúsculo de ampere. Bom, então falando aqui novamente das nossas fórmulas. As duas fórmulas, carga por intervalo de tempo, N vezes E, que é a carga elementar, dividido pelo intervalo de tempo, né? Carga dada em Coulomb, tempo trabalhado em segundo, N é o número de cargas, né? O número de elétrons. E o nosso E é a nossa carga elementar, né? Essa carga elementar, lembra que ela pode ser positiva ou negativa. Positiva para prótons, negativa para elétrons. Mas ela sempre tem o mesmo módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso significa dizer, então, gente, que 1 ampere é 1 Coulomb por segundos. E aqui é só para lembrar da nossa tabelinha, né? Nós vamos continuar trabalhando com os prefixos, tá certo? Lembrando que a gente trabalha muito com mili, micro, nano e pico, tá certo? Então, não vamos esquecer da nossa tabela. Bom,
Nós vamos trabalhar então com uma parte do circuito. Assim, se levarmos em conta uma carga dQ passando num plano de intervalo ΔT, ocorrerá que a corrente será dada por dQ/dt, tá? Então, a carga que passa através do plano será determinada pela integral de dQ. Bom, olha só, quem é dQ? Vou passar esse dt para lá multiplicando. Então, a integral é a mesma de I dt. Lembrando que esse nosso I aqui, ele pode ou não estar em função do tempo. Se ele não estiver em função do tempo, ele é uma constante e ele sai da nossa integral. Falar um pouquinho agora do sentido da corrente. Bem, o sentido convencional da corrente coincide com o sentido da movimentação das cargas elétricas positivas, que é o contrário ao movimento dos elétrons. Vamos lá, então, só ir para o próximo slide, depois eu volto para cá. Então, tá aqui, olha. Do positivo para o negativo é o sentido convencional da corrente. É o que nós adotamos sempre, tá? Sair do positivo para o negativo. O sentido real é do negativo para o positivo. Pra gente não faz diferença, porque lembra o que a gente denominou como corrente elétrica? Eu estabeleço uma área aqui, vamos supor aqui, ó, passando por entrar esse meu filamento. É indiferente se as cargas se movimentam da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A quantidade será a mesma. Então, se estabeleceu uma regrinha e aí a gente vai adotar, tá certo? Do positivo para o negativo é o que nós adotamos. Vou voltar para cá, tá? Mostrando. A seta da corrente é desenhada no sentido que os portadores de cargas positivas se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam em sentidos opostos. Essa é a definição de corrente elétrica e seu sentido no Halliday. Bem, nós temos dois tipos de corrente elétrica, certo? Nós temos a corrente contínua, né, que é o fluxo da carga elétrica em uma só direção. É aquela cujo sentido se mantém constante, tá bom? Então, um exemplo disso seria uma corrente de bateria de carro, pilha, tá? Aqui nós temos um gráfico de tempo versus corrente, certo? A nossa corrente, ó, ela se mantém constante com o passar do tempo. Isso é uma corrente contínua. Corrente alternada, ela vai reverter periodicamente a direção, tá certo? É aquela cujo sentido vai variar alternadamente. Então, nós temos aqui, ó, um valor mínimo e um valor máximo. E essa corrente, ela vai ficar oscilando dentro desse intervalo. Essa é a corrente usada na residência, né? Por isso que se fala assim, teve queda de corrente, né? Ela chegou perto do valor mínimo. Bom, elementos de um circuito elétrico. Para a gente montar um circuito elétrico, nós precisamos ter alguns componentes. O mais simples dele requer pelo menos 3 componentes, tá certo? Que é um exemplo que nós temos aqui. Nós precisaríamos, então, de alguém para gerar energia elétrica, né? No caso aqui, quem está fazendo essa função é a pilha. Alguém para consumir essa energia elétrica, a lâmpada, e um condutor que vai interligar os dois, que no caso é o fio elétrico. Aqui nós temos, olha, o mesmo, né? O mesmo sistema. Eu tenho uma pilha, uma diferença de potencial, eu tenho os fios e eu tenho aqui alguém que está consumindo essa nossa energia. Bom, uma coisa que nós vamos passar a fazer a partir de agora é desenhar de maneira mais simples esse nosso circuito, tá certo? Então, nesse primeiro momento, olha, nós temos aqui um circuito feito por um interruptor, uma lâmpada e uma bateria. Essa bateria aqui, gente, nesse caso, ela está sendo representada por 2 vezes o valor dela, mas ela poderia só ser assim, ó, só um símbolo maior e menor, aonde o maior é o lado positivo e o menor negativo, tá? Ó, positivo para cima, negativo para baixo, é o que está querendo indicar aqui. Interruptor, ele é representado dessa maneira. A gente vai falar daqui a pouquinho essa representação. E a lâmpada, nesse primeiro momento, a gente vai representar assim, tá? Na verdade, existem alguns símbolos, né, de alguns dispositivos elétricos para facilitar a nossa vida. Como eu havia dito, aqui a nossa pilha, bateria, olha, são 2 barras,
uma maior e outra menor, onde a maior é o lado positivo e a menor o negativo. Se eu quero representar um gerador no meu circuito, então represento dessa maneira. Uma tomada, tá certo? Uma resistência, que é o que a gente vai falar bastante, tá? Aqui, olha, um motor. Então, para tudo que você queira representar dentro de um circuito, existe um símbolo, tá? É só procurar que existe. Então, agora nós vamos falar sobre a propriedade gráfica. Bom, o gráfico que nós vamos analisar é da corrente versus o tempo. Bem, da nossa fórmula lá, corrente é a carga dividido pelo tempo. Se eu passo esse tempo para lá multiplicando, nós isolamos a carga. Então, vamos fazer uma comparação. Quando nós temos o gráfico, então, corrente versus o tempo, quando a gente calcula a área produzida dentro do intervalo de tempo desejado, na verdade, nós estamos encontrando a quantidade de carga, tá certo? Então, a quantidade de carga vai ser analisada através da área produzida dentro do gráfico corrente versus tempo. Vamos começar a resolver os exemplos que estão na apostila? Vamos para o primeiro. Por um fio condutor passam 2 vezes 10 a 20 elétrons durante 4 segundos. Então, ó, quantidade de elétrons, tempo. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. A fórmula que nós vamos utilizar é a fórmula que contém o número de elétrons, né? Então, N vezes E dividido por ΔT. Nesse capítulo é uma aplicação bem simples de fórmulas, tá certo? Então vamos colocar os valores, já que nós queremos a corrente elétrica. O nosso número de elétron é 2 vezes 10 a 20, vezes a carga elementar, que é uma constante, e a gente vai pegar em módulo, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19, e o tempo que já está em segundo, 4. Multipliquei 2 vezes 1,6, dá 3,2, e vou trabalhar os expoentes, ó. 20 menos 19, 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 3,2, 32. 32 dividido por 4 resulta na corrente que nós procurávamos, que é de 8 amperes. No exemplo 2, nós vamos trabalhar com os gráficos, tá? Então, aqui na letra A, nós temos o gráfico de uma corrente contínua, né? Bom, a nossa corrente aqui, no caso, ela é de 6 amperes, e ele pede para a gente determinar dentro de 10 segundos. Então, assim, independente de onde eu represente esse 10 segundos, a figura formada aqui vai ser um retângulo. Então, a nossa carga vai ser dada pela área da figura, que nessa questão resultou em um retângulo, ou seja, base vezes altura, ok? Então, lembrando que a gente está pegando da origem, né? Então, de 0 a 10, a nossa base é 10, e de 0 a 6, a nossa altura é 6. Então, nossa carga aqui vai ser 10 vezes 6, 60 coulomb, tá certo? No exemplo 2. No exemplo 2, nós temos uma outra figura e uma outra coisa para tomar atenção, tá? Bom, ele pede de 0 a 8 segundos. Meninos, a primeira coisa que vocês vão olhar é se na apostila está dessa maneira, tá? Porque eu encontrei um errozinho bem aqui. Então, verifiquem lá na apostila, tá? É de 0 a 8 segundos. Então, vamos lá. De 0 a 8 segundos é essa representada aqui por essa figura geométrica, que é um trapézio. Só para lembrar, a nossa corrente aqui, ela não está dada em ampere, ela está dada em miliampere. Então, tomem cuidado para não esquecer de trabalhar esse mili. Vamos lá, então. A área da figura é a mesma coisa que a carga, né, que está atravessando nesse intervalo de tempo. Nesse caso, como se trata de um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos pegar os valores. Base maior de 0 até 8, 8. Mais base menor de 2 até 4, né? 4 menos 2 dá 2, né? Esse pedacinho aqui só tem 2. Altura de 0 a 64, só que é mili, porque tá dado em miliampere. Então, vezes 10 a menos 3 dividido por 2, tá? 8 mais 2, 10. E eu vou logo simplificar aqui, tá? Deixa eu só mostrar o próximo aqui, ó. Eu vou logo dividir 64 por 2 para diminuir a nossa conta. Então, ó, 8 mais 2, 10, vezes
32, que é o resultado daqui, vezes 10 a menos 3. 32 vezes 10 dá 320. Repetiu 10 a menos 3. Agora eu vou só andar as casinhas. Então, olha, como eu tenho 3 casas aqui e menos 3 aqui, eu vou eliminar, né? Se eu diminuir 3 casas, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar aqui e isso aqui some, certo? Então, isso é a mesma coisa que 0,320 ou 0,32 Coulomb. Bom, vamos falar um pouquinho sobre choque elétrico. Bem, gente, o choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifestam no corpo humano, quando por ele circula uma corrente elétrica, ou seja, é a corrente elétrica tentando passar através do seu corpo. Seus efeitos vão desde uma simples contração muscular até mesmo a morte, tá? Separamos aqui em intervalos. Olha, para a gente ter uma ideia, de 1 mA até 10 mA são aqueles formigamentos. Provavelmente todo mundo já passou ou já tomou, né, um choque desse. De 10 mA até 20 mA, ele causa uma dor maior e o tempo de formigamento também fica, né? Você toma um choque e ainda fica sentindo por um determinado tempo aquele formigamento. De 20 mA até 100 mA, causa convulsões e parada respiratória. De 100 ml a 200 ml, causa fibrilação, né, que é uma arritmia. E acima de 200 mA é aquelas que causam queimadura e parada cardíaca. Aqui nós temos então como as maneiras que a corrente elétrica pode passar pelo corpo humano. Bem, dá para perceber, gente, que o menos perigoso seria o último, né? Porque ele não passa pelo coração. A pele humana, ela é um bom isolante, a passagem da corrente elétrica, tá? Quando seca, ela tem uma resistência de 100.000 ohm. Então, assim, ela tem uma resistência própria para a passagem da corrente elétrica. Porém, se você estiver molhado, essa resistência ela vai cair para 1.000 ohm. Então a corrente pode passar com maior facilidade. Então aquela história de que você está molhado e pegar no fio elétrico, a possibilidade de pegar um choque é maior, é pura verdade, viu? Bem, a energia elétrica de alta voltagem rapidamente rompe a pele, reduzindo a resistência para apenas 500 ohm. Então assim, por mais que você tenha 100.000 ohm de resistência, se você não soltar o fio elétrico, a corrente vai passar, na verdade ela vai fazer com que diminua essa sua resistência apenas para 500, o que facilita a passagem da corrente elétrica. Outro fator que facilita a passagem da corrente elétrica no corpo humano são cortes. Se você tiver um corte num dedo e vou pegar no fio elétrico, a probabilidade de você tomar um choque é maior, viu? Porque a sua resistência é menor. Assim como quando você está molhado, tá? Tipos de choque. Bem, o choque ele pode ser estático, dinâmico ou aquele causado por descargas atmosféricas, tá certo? Então, o choque estático, gente, é aquele que tem um efeito capacitativo. O objeto ele acumula energia elétrica e quando você toca, você leva na verdade mais um susto do que um choque, tá? Ele é geralmente causado quando você toca em maçanetas, portão, carro, alguma coisa de metal. O choque dinâmico é aquele tradicional, ou seja, é aquele que todo mundo aqui provavelmente já tomou, né? Então, ele é obtido ao tocar um elemento energizado da rede de energia elétrica. E por último, né, o nosso choque obtido através de descarga atmosferas ou raios são aqueles que são produzidos por choques com enormes capacitores, ou seja, ele tem uma enorme quantidade de descarga elétrica, tá? Então, aqui nós temos umas fotografias dos efeitos causados. Lembra que a gente falou lá no início de queimadura, né, até a morte, tá certo? Muito perigoso. Bem, aí falar um pouco sobre curto-circuito. O que é um curto-circuito, na verdade? É quando você tem uma baixa resistência entre os polos de um dispositivo e isso pode causar a passagem em excesso de uma corrente elétrica, causando assim um problema para a gente. Bom, então vamos falar sobre resistência elétrica, né?
Gente, resistência elétrica, na verdade, é um material fundamental para a indústria, porque ele converte energia elétrica em energia térmica. E pelo fato também de permitir o controle da voltagem, né, no circuito elétrico. Então, o que é resistência elétrica? Resistência elétrica, na verdade, é a dificuldade que a corrente elétrica encontra quando passa por um fio ou por um condutor de eletricidade, tá? Nós temos aqui, então, exemplos de resistores. Vamos mostrar aqui outros, né? Os resistores são os elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo integralmente em energia térmica. Vamos falar de alguns que a gente conhece? Bom, esse aqui é um resistor de chuveiro elétrico. Quando o chuveiro é ligado, gente, essa parte aqui fica toda incandescente, é isso que aquece a água, ou seja, transformando energia elétrica em energia térmica. Nossa lâmpada incandescente, essa lâmpada que já foi até proibida, né? Mas para quem já viu, pode lembrar que esse filamento fica incandescente, né? Na verdade, energia térmica pura, quando acendida. E um outro exemplo aqui é o nosso ferro elétrico, que possui um resistor desse, né, na sua parte inferior, que é o que faz aquecer o ferro, tá? Para representar o resistor no nosso circuito, nós temos duas maneiras, tá? Esse com cristas e vales, né, mais comum, mais usado, e também temos essa maneira aqui, que é um retângulo. Qualquer um que você escolha está representado corretamente. Bom, a resistência elétrica ela vai ser definida então para a gente como a nossa DDP dividido pela nossa corrente elétrica, tá? Então R é igual a U dividido por I. A resistência elétrica, como vocês perceberam, é representada pela letra R e ela tem como unidade o ohm, que é representado por essa letra grega aqui, tá? O ohmímetro é o que vai fazer a medição dessa nossa resistência. Aí vamos falar um pouco de tensão, né? A nossa tensão, ou a nossa DDP, é a diferença entre dois pontos necessários para movimentar os elétrons, ou seja, para criar a corrente elétrica. Então, ela indica o quanto de energia a fonte é capaz de fornecer para a corrente que passa no seu interior. Bem, quanto maior for a diferença de potencial entre os polos do gerador, maior será a quantidade de energia fornecida ao circuito elétrico, tá? A diferença de potencial, gente, como nós falamos, é representada pela letra U, mas em alguns casos vem com esse símbolo aqui, tá? DDP mesmo, diferença de potencial. E a unidade dela é o volts. Voltímetros são os aparelhos que medem a voltagem, tá? Ou seja, a DDP. Bom, vamos falar aqui só um pouquinho sobre o que é o efeito Joule. Efeito Joule é a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? Na verdade, o que acontece, gente? O efeito Joule é um fenômeno físico em que a passagem da corrente elétrica por um corpo ocasiona uma elevação na temperatura, devido às colisões das cargas elétricas. Olha só, nós temos alguns equipamentos de grande potência, né? Como aqui no meu exemplo, um secador de cabelo. O que acontece? Como ele tem grande potência, requer uma grande corrente. Vai ocasionar mais choque entre as cargas. Esse choque entre as cargas e das cargas com a parede vai aumentar a temperatura do fio, ou seja, vai causar o efeito Joule, tá? É por isso que esses materiais ou esses equipamentos de grande potência, eles têm o fio bem grosso, né? Tentando minimizar o efeito Joule. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre potência. Gente, potência é a quantidade de energia elétrica que o aparelho converte em trabalho a cada unidade de tempo, ou seja, é a taxa de realização de trabalho no intervalo de tempo considerado. Olha, vou colocar aqui um exemplo para vocês. Nós temos duas lâmpadas, uma para uma DDP de 127 volts e a outra para uma tensão de 220 volts. Só que as duas lâmpadas têm a mesma potência, tá? De 100 watts. Qual é a melhor das duas? Então, gente, olha, a potência, que é o trabalho realizado, é igual. Então, nesse caso aqui, o desempenho das duas lâmpadas, como não depende da DDP, ela vai ser a mesma, elas vão ter a mesma qualidade, tá? Que vale a potência. E aí nós vamos mostrar então as nossas fórmulas de potência. Elas partiram, na verdade, da primeira lei de Ohm, né, que a gente vai falar daqui a pouco,
ou seja, da nossa resistência, R é igual a U sobre I. E aí nós temos aqui a nossa primeira fórmula, potência é igual a U vezes I. Nesse caso aqui não está dependendo da nossa resistência. Bom, posso tirar a dependência de algum dos dois e colocar a resistência. Então, olha, eu coloquei a resistência e tirei a dependência da DDP, tá? E aqui eu tenho uma fórmula para a potência que depende só da DDP e da resistência e não da corrente. Qualquer fórmula que você utilize terá o mesmo resultado, tá? Vai depender das grandezas analisadas na questão que você vai realizar. A potência no sistema internacional, ela é dada em watts, watts, como você queira chamar, tá? Na prática, a gente trabalha mesmo em quilowatts, né? O quilo valendo 1000, porque geralmente são valores altos. Vamos falar então das leis de Ohm. Bem, a primeira lei, ela vai estabelecer a razão entre a DDP e a corrente elétrica em um condutor, dizendo que ela é igual à resistência elétrica desse condutor, dizendo assim, ó, mantendo-se a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial aplicada nos seus extremos é diretamente proporcional ao da corrente elétrica. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica a nossa fórmula. Então aqui, ó, a nossa DDP, ela é sempre em razão da nossa corrente. Então, aqui, ó, a DDP em razão da corrente vai se tornar uma constante. Então, a nossa resistência é U sobre I, fórmula que a gente já conhecia. Lembra da questão do passarinho? Porque o passarinho, então, não toma um choque quando senta no fio de alta tensão, né? Quando se apoia no fio de alta tensão. Bem, a explicação é bem básica. A distância entre as patas do passarinho é tão curta que não é suficiente para gerar uma diferença de potencial. Lembra que a diferença de potencial é o que empurra a corrente elétrica, né? Necessária para haver corrente elétrica. Então, aqui, olha, não está passando corrente elétrica. Mas, se por acaso nós tivéssemos uma situação dessa, ó, um passarinho em cada fio e eles se tocassem, aí sim, tá certo? Aqui já teria uma diferença de potencial suficiente para causar a morte desse passarinho, né? Meninos, então aqui são os gráficos. Aqui é o gráfico de um resistor ôhmico. Lembra que na nossa divisão sempre a DDP dividido pela corrente dá um valor constante, né? Então, olha, se eu aumento U, eu estou aumentando a corrente. Isso me dá uma reta saindo da origem, tá? Quando o resistor não é ôhmico, ele vai ser uma curva, tá? Então, a gente pode saber já se ele é ôhmico ou não ôhmico apenas através da representação do seu gráfico. Bom, então, agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm. Meninos, essa segunda lei de Ohm, na verdade, ela é mais usada para calcular o valor da resistência elétrica, tá? E ela também nos dá algumas informações importantes. Bem, vamos lá então. Vamos primeiro definir a segunda lei de Ohm. A resistência de um condutor homogêneo de seção transversal constante é proporcional ao seu comprimento e o da natureza do material de construção e inversamente proporcional à área de seção transversal. A gente vai mostrar isso mais detalhadamente, tá? Bom, a resistência elétrica ela vai depender então da área de seção do condutor elétrico, ou seja, da espessura do fio, do comprimento do condutor elétrico, né, o comprimento do fio, e do material do condutor elétrico, da resistividade, representada aqui pela letra Rho, tá? Essa resistividade, gente, é uma constante do material que relaciona a resistência da passagem da corrente elétrica, que vai depender de alguns fatores, como a temperatura, o material que ele é feito, tá certo? É um valor geralmente tabelado. Bom, a nossa fórmula está aqui, né? Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Essa nossa resistividade, ela vai ser dada em ohm vezes metro. Bom, então, aqui a definição se manifestou lá. Então, a resistência do fio, ela vai depender do quê? Ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Vamos olhar aqui para a fórmula? Olha, se eu aumento esse comprimento, eu aumento a resistência. Então, a resistência realmente é diretamente proporcional ao comprimento do fio. É inversamente proporcional à área. Bom, agora se eu aumentar essa área aqui, eu diminuo a resistência. Então, realmente, a resistência ela é inversamente proporcional à área do condutor.
E daí nós vamos falar de algumas curiosidades, tá certo? Vamos falar agora sobre as instalações de 110 e 220. Bom, qual é das duas tem o melhor desempenho, hein? 110 ou 220, né? Gente, na verdade, se eu tiver as duas voltagens, o consumo de qualquer aparelho que eu colocar nela é a mesma, tá? O que muda, na verdade, é a potência. Então, em termos de DDP, o desempenho do nosso equipamento vai ser o mesmo. Bom, o que muda também é que de 220, gente, existe uma economia na instalação elétrica. Por quê? Porque ela nos permite comprar fios mais finos. Isso por quê? Porque ela tem a dependência de uma corrente menor, tá? Porém, 220 é mais perigoso, já que a sua tensão é quase o dobro da outra, né? Porque na verdade é 220 e 127, que a gente representa por 110, mas é 127. Então, assim, a 220, ela é quase o dobro da outra, ela tem uma diferença de potencial de quase o dobro. Então, isso significa que 220 é duplamente perigoso tomar um choque, né? E dolorido, tá? No Brasil, a gente tem a tendência de colocar equipamentos de alta potência em tomadas de 220, né? Ar-condicionado, chuveiro, torneiras elétricas, tá? Que a gente tem mais chuveiros elétricos no Brasil. E por que os aparelhos queimam, então? Olha, quando você tem um equipamento, por exemplo, de 110 e liga ele numa tomada de 220, na verdade você dá a ele um excesso de corrente elétrica e isso faz com que o aparelho queime. Agora, se for o contrário, se o aparelho for de 220 e você ligar ele numa tomada de 110, ele pode não funcionar ou ele não funciona com qualidade, né? Mas ele não queima, ele só não vai funcionar. E eu coloquei aqui que existem alguns aparelhos que eles são bivolts. Antigamente existia um manual, né, aparelhos que você mexia atrás dele, botando 110, 220, né, que era uma chave que geralmente na parte traseira do equipamento colocava na posição que você desejava, tá? Hoje em dia já é automático, como o carregador de celular, né? Então o equipamento reconhece a voltagem que está ligado e vai se adaptar a ela. Então agora a gente vai falar sobre o cálculo da energia elétrica. Aquela energia paga no final do mês, gente, ela depende do tempo de uso de cada equipamento e da potência dele. Primeiramente a gente vai mostrar um gráfico falando quem mais consome energia elétrica dentro de uma residência. O grande campeão, ou vilão, né, é o chuveiro elétrico, tá? Então, você toma banho mais de uma vez por dia, às vezes tem mais de uma pessoa na casa, né? Então, isso requer muita energia e ele realmente é o grande vilão. A nossa geladeira, ela até aparece aqui, mas porque ela é, gente, ligada 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, por isso ela está entrando aqui de maneira tão forte dentro do nosso gráfico, tá? Mas vamos falar aqui então de uma tabelinha que é dada no equipamento quando você compra. Essa tabela ela já foi revista e ela é proibida a partir do D, tá? Então no Brasil só se pode vender classe A, B e C. E classe B e C basicamente você não vê para venda, né? Na verdade a tendência é fazer economia. Vamos lá para a próxima. Vamos falar então das nossas lâmpadas incandescente, fluorescente e a LED. Olha, primeiramente essa nossa tabela, ela está dizendo a equivalência, tá? Uma lâmpada incandescente de 60, que era aquela mais fraquinha para quem pegou a época, né? É a correspondente a de 15, tá certo? Watts para fluorescente e agora para de 7 watts na de LED, que é a mais fraca de todas, né? A menos potente, digamos assim. Bom, mas vamos fazer uma comparação entre as três: 60, 15 e 7, lembrando que são equivalentes. Vida útil. Bem, uma lâmpada incandescente, ela vivia 1000 horas, basicamente. A fluorescente, 8.000 horas. E a de LED agora, 50.000 horas. Valor: incandescente, R$2. A fluorescente, 11. Já está até mais baixo agora hoje em dia. E a de LED, 20, né? Que você já encontra bem mais barato também, tá certo? Mas vamos tomar esse valor como média. No custo total, usando 6 horas por dia,
essa lâmpada ia ter um valor final de R$ 5,48 na sua conta. Essa aqui que faz o mesmo efeito, R$ 1,37. E essa de LED que tem o mesmo efeito, 64 centavos, tá certo? Então, realmente, a lâmpada de LED, ela tem uma qualidade muito superior. Por quê? Porque com uma baixa potência, ela vai ter uma vida útil muito grande e um custo muito pequeno, tá? Até mesmo quando você aumenta a potência, né? As horas elas baixam muito pouco em relação às demais. Então, ela sempre vai ser de melhor qualidade. Então, a energia consumida por um dispositivo, que é essa energia gasta que a gente representou aqui, vai ser igual à potência desse nosso equipamento vezes o tempo que ele é usado. Só lembrando, gente, que esse tempo agora, ele não é trabalhado no SI, tá? Ele é trabalhado em horas, tá? Então, nossa potência, watts, o nosso tempo, hora, a nossa energia gasta vai ser watts, horas. Bom, para calcular o valor gasto no final do mês, o que você faz? Que a gente chamou aqui de custo total. Eu pego a minha energia gasta e multiplico pelo custo de 1 kWh. E agora sim, isso aqui vai depender de cada cidade, né? Em Roraima, basicamente, 68 centavos, 1 kWh. Energia gasta, então, no sistema internacional seria joule, na prática é quilowatts-hora. É outra grandeza que dá valores grandes. Então, para trabalhar de forma mais cômoda, se divide por 1000 o resultado, né? Para colocar 1 quilo aqui, então na prática vai ser quilowatts-hora. Vamos fazer o exemplo 3 da nossa apostila? Diz assim, então. Um resistor sob tensão é a mesma coisa que DDP, né, diferença de potencial, é percorrido por uma corrente de 5 A. Calcule a resistência desse resistor. Nossa fórmula, R é igual a U sobre I, porque nós queremos a resistência, nós temos o U e nós temos o I. Então, é simplesmente dividir 80 por 5, e 80 por 5 nos dá uma resistência de 16 ohm. Exemplo de número 4. Um resistor de resistência R igual a 10 ohm, então ele deu o valor da resistência, certo? É submetido a uma DDP de 30 volts. Determine a potência dissipada no resistor. Bom, nesse caso aqui, gente, nós temos a resistência e nós temos a DDP. Então, a potência tem essa fórmula com essas duas dependências, né? De DDP e de resistência. Então, é U ao quadrado dividido por R. O nosso U é 30 ao quadrado dá 900, e 900 dividido por 10 dá 90. Agora sim, watts, tá? Nossa potência. Exemplo 5. Determine a potência dissipada em um resistor, sabendo que a DDP nos seus terminais vale 30 volts e que é percorrido por uma intensidade de corrente de 20 A. Então, aqui nesse caso, ó, ele deu o nosso U, que é a DDP, e o nosso I, que é a corrente. E ele pede o nosso P, potência. Nós vamos para a famosa PIL, né? Potência igual a corrente vezes a DDP. A corrente é 20, a nossa DDP é 30, 20 vezes 30, 600 watts. Nosso resultado. Exemplo de número 6. Vamos supor que 1 kW custe 40 centavos. Não é o caso de Boa Vista. Calcule o custo da energia elétrica consumida por um eletrodoméstico de potência 60 watts, funcionando 8 horas por dia. Detalhe, ele quer dentro de um mês de 30 dias. Então, ele funciona 8 horas por dia, mas ele quer saber durante 30 dias. Bem, o custo total, gente, ele é dado pela energia gasta vezes o custo de 1 kWh. 1 kWh vale 40 centavos, mas nós não sabemos inicialmente quanto é a energia gasta. Então, nós vamos primeiro calcular ela, tá certo? A energia gasta é a potência vezes o tempo que ele foi usado. A potência do aparelho foi dado, né, que é de 600. E o tempo que ele foi usado, 8 horas. Então, seria esse o valor. Só que ele não quer saber em um dia, ele quer saber em 30 dias. Então, ó, 8 horas vezes 30, para calcular, tá certo? Em 30 dias, em um mês. 600 vezes 8 vezes 30 dá 140
4.000, tá? Nossa potência é watts e o nosso tempo é hora. Então, isso seria watts por hora. Watts vezes hora. Porém, nós trabalhamos a energia gasta em quilowatts-hora. Nós sempre vamos diminuir esse valor. Nós sempre vamos dividir ele por 1.000, tá certo? Então, olha, o valor que dá na energia gasta, você divide por 1.000 para aparecer o quilo. Então, a energia gasta aqui, na verdade, foi de 144 kWh. Achamos a energia gasta. Para que nós queríamos? Para calcular o custo total. Então, nós vamos voltar para cá. Custo total vai ser a energia gasta, que é 144, vezes o valor de 1 kWh, que é 40 centavos. Quando você multiplicar, você acha o resultado. Então, esse aparelho funcionando 8 horas por dia durante 30 dias vai custar R$ 57,60. Exemplo de número 7. Uma resistência é iluminada por lâmpadas incandescentes, sendo que são 6 de 100 watts e 8 de 60 watts. Qual é a energia total consumida em quilowatts-hora por essa lâmpada em um mês de 30 dias, sabendo que o tempo de utilização de cada lâmpada é de 5 horas, tá certo? Por dia. Então, vamos lá. Qual é a energia total? Então, a energia total, nesse caso, potência vezes o tempo usado. Qual é o problema da nossa questão? É que nós temos 2 tipos de lâmpadas. Como é que a gente vai calcular, então, a energia? Bom, você pode calcular a energia gasta por uma, calcula separadamente a energia gasta por outra e depois soma, não é isso? Mas eu posso fazer isso só de uma vez. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui, ó, potência vezes o tempo. Eu coloquei para a primeira lâmpada. Potência 100, certo? Aí ela foi usada 5 horas durante um mês. Então, isso aqui é 5 horas vezes por dia, né? Vezes um mês. O problema, gente, é que não é só uma lâmpada. Então, coloquei na frente a quantidade de lâmpadas. Então, olha, são 6 lâmpadas de 100 watts ligadas 5 horas por dia durante 30 dias. Fiz para a primeira. Mais a segunda lâmpada, 8 lâmpadas de 60 watts, certo? Também ligada a 5 horas durante 30 dias, ok? Para uma lâmpada, certo? Aqui é a mesma coisa. E aqui, ó, para 6 lâmpadas, para 8 lâmpadas. Só colocar a quantidade na frente. 6 vezes 100, 600. 5 vezes 30, 150. 8 vezes 60, 480. 5 vezes 30, 150. Agora eu vou multiplicar esses dois. 600 vezes 150 dá 90.000. E 480 vezes 150 dá 72.000. Agora eu vou somar os dois e isso me dá um valor de 162.000. Lembrando, calculou a energia gasta, tem que dividir por 1.000 para aparecer o quilo. Então, essa energia gasta aqui é de 162 kWh, tá bom? Então, agora nós vamos para o exemplo de número 8 do Harry, tá? Dispõe-se de um certo comprimento de um fio de aquecimento feito de uma liga de níquel-cromo-ferro chamado nicromo. Ele tem uma resistência R de 72 ohm. Qual é a potência dissipada em cada uma das seguintes situações? Na primeira, uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada através do comprimento total do fio. Na segunda situação, o fio é cortado ao meio e uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada através do comprimento de cada metade. Bem, meninos, então nós queremos a potência, certo? Então vamos lá começar a calcular. Na primeira situação, nós temos uma diferença de potencial de 120 volts. Ok, então potência vai ser então a nossa DDP ao quadrado dividido por R. Por que mesmo? Porque ele deu a DDP e ele deu o R, certo? Bom, a potência é 120. 120 ao quadrado dividido por 72, ou seja, 14.400 dividido por 72, e isso nos dá uma potência de 200 watts, certo? Encontrei, sem problema nenhum. Na segunda situação, ele fala que vai cortar o fio na metade, mas ele quer a mesma coisa, ele quer saber o que vai acontecer com a potência, tá certo? Cortando o fio pela metade e usando a mesma voltagem, a mesma DDP. Bom, se ele corta o fio no meio,
a nossa resistência também vai cair pela metade, certo? Então, o que acontece? Vai ser 120 ao quadrado dividido por 36, né? Porque cortou o fio, a resistência caiu a metade, 72 dividido por 2, 36. Então, 14.400 dividido por 36 nos dá um valor de 400 volts. Reduzi o meu fio à metade, a resistência cai à metade, porém a minha potência vai dobrar, tá? Vamos agora então para o exemplo de número 9, também do Halliday, falando sobre a segunda lei de Ohm. Um fio de comprimento L igual a 2,35 metros e um diâmetro D de 1,63 milímetros. Transporta uma corrente I de 1,24 ampere. O fio dissipa uma energia térmica na taxa P de 48,5 miliwatts. De que material esse fio é feito? Então, na verdade, a gente vai atrás da resistividade, daquele rosinho, tá? Bom, gente, aqui nessa questão eu coloquei os dados, porque como são muitas coisas, para a gente não se confundir. Então, só separando aqui, ó. O comprimento do fio é 2,35 metros e o diâmetro desse fio é de 1,63 milímetro, tá? Então, como a gente tem que trabalhar no SI, eu tirei aqui o milímetro e coloquei o 10 a menos 3, tá? O Mzinho lá, o nosso prefixo. Transformei para metros. A corrente de 1,24 ampere, tá aqui. Potência. A potência foi de 48,5 miliwatts. Como é mili de novo, então substituí o prefixo, 10 a menos 3 watts. E ele pede de que material ele é feito, então nós vamos atrás da resistividade ali, ó. Então nós vamos atrás do nosso Rho. Bom, como a nossa segunda lei de Ohm é dada por isso aqui, né? Resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Só que detalhe, a resistividade é o que ele quer, o comprimento foi dado, a área eu não tenho e também não tenho a resistência. Então, primeiramente, nós vamos ter que buscar os valores da resistência e da área, tá? Vamos calcular? Vamos calcular aqui separadozinho, ó. Vou atrás primeiro da resistência. Por onde eu encontro a minha resistência? Bem, o que foi dado pra gente? Foi dado potência, tá? Então, eu vou atrás através da fórmula da potência. Ó. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Foi dada a corrente, foi dada a potência, eu consigo achar, então, a resistência. Potência, 48,5 vezes 10 a menos 3. A resistência é o que nós queremos. E a corrente é de 1,24 e fica ao quadrado devido à fórmula. Passando para o outro lado, né, dividindo, aqui eu já elevei ao quadrado e coloquei o resultado, nós vamos encontrar uma resistência, gente, de 31,54 vezes 10 a menos 3, tá? Bom, só para questão de organização, se eu diminuir uma casa, eu aumento uma no meu expoente. Então, menos 2 é maior que menos 3, né? Então, colocar aqui um mais 1, menos 3, mais 1, menos 2. Então, vai ficar 1,154, diminuí uma casa, vezes 10 a menos 2. Aumentei uma no expoente. Achei a resistência, falta encontrar a área. A área eu vou encontrar através do nosso diâmetro, tá certo? Bem, primeiramente, só para lembrar que se trata de um fio, a área a gente encontra por πr ao quadrado. Eu não tenho R, mas eu tenho o diâmetro. E eu sei que o diâmetro é 2 vezes o R, ou seja, o raio é o diâmetro dividido por 2. Diâmetro esse que já foi dado. Então, substituindo aqui, ó, a área vai ser π, diâmetro dado dividido por 2, só que fica ao quadrado devido à nossa fórmula, ok? Π, a gente considera 3,14. O diâmetro dado foi de 1,63 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, né? Faz isso aqui, eleva ao quadrado, tá bom? Depois multiplica por 3,4. Nós vamos encontrar uma área de 2,08 vezes 10 a menos 6, tá? Lembrando que como é área, a metragem é ao quadrado, né? Então, metro ao quadrado. Bom, então, vamos limpar aqui de novo. Esses aqui foram as grandezas dadas e essas duas aqui foram as que nós encontramos, né? A nossa resistência e a nossa área.
Voltando para o que ele pediu. O que ele pediu na questão foi a resistividade, o material que ele é feito, esse rosinho aqui. Vamos substituir os valores. A resistência nós encontramos, 3,154 vezes 10 a menos 2, igual resistividade ao que nós queremos, o comprimento do fio, 2,35, e a área, 2,08 vezes 10 a menos 6. Tá dividindo, passa para cá multiplicando. Então, eu multipliquei ele aqui, ó. 3,154 vezes 2,08 dá 6,56 aproximadamente, né? Os expoentes, menos 6, menos 2, menos 8. E esse aqui que estava multiplicando passou dividindo. Então, nós vamos encontrar a resistividade de 2,79 vezes 10 a menos 8. Vamos fazer uma aproximação aqui? Então, a resistividade é de 2,8 vezes 10 a menos 8. Resistividade é dada em ohm vezes metro. E assim, a gente finaliza esse capítulo, tá?